Aleluia. Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Quem abriu, diga, eu estou na sintonia. Aleluia. Bombando esse. Aleluia. Igreja chique é assim. Quadro pregador. Mateus, capítulo 8. A partir do versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Diga comigo, Jesus estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Diga comigo, Jesus estava dormindo. Porém, seus discípulos, desesperados. Vamos continuar. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu quero dar um tema para essa mensagem, e o tema é: Por que temeis, homens de pouca fé? Diga para ela que está do teu lado, em tom de pergunta. Se é uma mulher, você vai fazer o ajuste. Se é um varão, amém? Então, diga do lado. Por que temeis, homem de pouca fé? Por que temeis, mulher de pouca fé? Eu quero dizer uma coisa para a igreja sobre o medo, bendito seja Deus, antes de entrar dentro dessa temática. Ou melhor, dentro de entrar no desenvolvimento desses versículos, na aplicação, eu quero fazer a igreja entender que o medo é algo que faz parte da nossa vida. Todos nós temos medo. Só que o medo, ao mesmo tempo que ele nos preserva, esse medo pode nos privar. O que seria o medo que nos preserva? Um medo que nos cerca de cautela, um medo que nos cerca de prudência. Quando eu olho para a mulher de Potifar assediando José, e de repente aquela mulher se expõe diante de José, e José opta por fugir. Mas na maioria das vezes, nós agimos de maneira diferente. Nós resistimos a Deus e agimos passivamente diante do diabo. Como assim, pastor? Nós agimos passivamente diante do diabo, porque todas as vezes que o diabo, ele vai nos apresentar uma oferta, ele vai nos apresentar uma oferta dentro da nossa necessidade. Uma tempestade avassaladora toma aquele ambiente, toma aquele mar. Os discípulos, na sua maioria, eles eram pescadores. Então, tão logo, eles tinham vivências com tempestade. Mas o que a gente percebe é que mesmo diante da vivência, diante da experiência de lidar com tempestades, essa tempestade os desesperou. O que leva um homem a se desesperar diante de uma tempestade, quando ele já passou por outras tempestades? Às vezes,
o que leva um indivíduo a se desesperar diante de uma tempestade, já tendo ele passado por inúmeras tempestades, outras vezes, o que leva ele a se desesperar diante daquela tempestade, já tendo vivido outras, é o seu estado emocional. Quando nós estamos abalados, quando nós estamos fragilizados espiritualmente, um anão se torna um gigante. Então, quando nós estamos abalados, um anão se torna um gigante. O que a gente percebe? Que esses discípulos provavelmente não estavam vivendo a melhor fase de suas vidas. Existe um texto no livro de Isaías, capítulo 41, que diz que o Senhor fala: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Quando Deus fala essa palavra para o povo de Israel, através do profeta Isaías, essa palavra vem no momento em que eles estão saindo do cativeiro. Deus não libera essa palavra para eles no momento em que eles estão entrando no cativeiro. Deus libera essa palavra para eles no momento em que eles estão saindo. Pastor, me prova isso. Todos nós sabemos, amém, igreja? Tem ninguém dormindo aí não, né? Bendito seja Deus. Todos nós sabemos que o livro de Apocalipse é uma miniatura da Bíblia, de Isaías. Lembra que Isaías tem 66 livros? 66 capítulos? Os 39 primeiros capítulos fala do período antes do cativeiro. Amém, igreja? Pergunte para a pessoa que está no teu lado. Você está entendendo? Aleluia! Os 39 primeiros capítulos está falando de um período antes do cativeiro. Então Deus levanta o profeta para falar para eles de tudo que eles iriam passar. O capítulo 40 começa o Senhor dizendo: olha, parem de chorar, porque o tempo da vossa milícia acabou. E o capítulo 40 vai falar de uma renovação, ou seja, desse período que Deus começa a tirá-los do cativeiro. Depois de terem passado cerca de aproximadamente 70 anos no cativeiro, eles estão saindo de lá de que maneira? Eufóricos? Não. Eles estão saindo de lá massacrados. Imagine 2 lutadores no ringue. Amém, gente? MMA. Chapa quente. Depois que termina aquela luta, como é que os dois saem? Esgotados, feridos, e só um com o título de vencedor. Então eles saem, meu irmão, moídos. Aí o povo está saindo do cativeiro e Deus diz: não temas, porque eu estou com vocês. Não fiquem assombrados, porque eu sou o vosso Deus. Eu fico imaginando o povo: Deus, tu deveria ter dito isso em outro momento, não? Tu diz isso, não temas, a gente cheio de hematomas, da cabeça até a planta dos pés. O que Deus estava querendo dizer através de Isaías? Tudo pode estar muito difícil, vocês podem estar exauridos, mas a minha palavra para vocês é: não temas, não temas, não temas. Mas pastor, é difícil não temer. Segura a onda aí, minha sonoplasta. É muito difícil, aleluia, não temer. Se eu olho para a minha esquerda, se eu olho para a minha direita e eu estou vendo gente naufragando, a primeira impressão que eu tenho é: eu vou ser o próximo. Era essa a sensação que os discípulos estavam. Eu vou naufragar. Porque quando a gente não está bem, quando a gente não está bem espiritualmente, a gente tem dificuldade para olhar para a vida com entusiasmo. Porque qual é a característica, Rafael, de um entusiasta?
um entusiasta é sonhador, é vibrador. Foi pregar um amigo terça-feira lá na igreja, e ele é um jovem pastor. Tem 2 ou 3 anos que ele está pastoreando. E a palavra dele foi muito impactante. E a gente depois saiu para comer alguma coisa, e a gente conversou, e ele cheio de sonhos, cheio de vibrações, aleluia, um militar cheio de gás. E quando ele falou, não deixa de postar a foto lá no Instagram não, que a gente tirou. Aí eu postei a foto lá no meu Instagram. Aí eu falei para ele assim, entre outras coisas, eu falei, eis um jovem entusiasta. Porque alguém entusiasta é alguém que está cheio de projetos, é alguém que está cheio de sonhos, é alguém que está acreditando que essa tempestade não vai matá-lo. Essa tempestade vai fazer com que se torne um testemunho. Diga para a pessoa que está do teu lado, teu vendaval vai se transformar em um grande testemunho. Meu Deus! Seu vendaval vai se transformar em um grande testemunho. Aí os discípulos estão desesperados. E olha que coisa hilárica. Jesus está dormindo. Humanamente falando, quem já andou de barco sabe que tem um movimento. Não, pastor, eu sou chique, eu sou ando de navio. Bendito seja o nome do Senhor. Se você estiver lá dentro, tu não sente movimentar. Mas se estiver lá em cima, bendito seja Deus, tu vai sentir. Meu irmão, esse barco aqui era um barco caidinho, esses barcos pauleira que a gente vê por aí. Bendito seja Deus. E olha que coisa interessante. No meio de uma tempestade, está Jesus dormindo. Meu irmão, ele não estava debaixo de medicamento antidepressivo, tarja preta, mata-leão. Não, meu irmão. A tempestade rolando e Jesus dormindo. Você consegue entender que o fato de Jesus estar dormindo nessa tempestade quer nos imprimir uma lição? Porque é quase que impossível alguém dormir numa tempestade. Mas se Jesus conseguiu dormir numa tempestade, sabe o que ele está dizendo? Você também pode dormir nessa tempestade. Dormir não significa, meu irmão, deixa a vida me levar, vida leva eu, não. É lançar a ansiedade sobre o Senhor, orar, fazer a parte que te cabe e descansar. Pastor, como que alguém pode descansar diante de uma tempestade? Vivendo a vida. Porque diante de uma tempestade tem gente que enlouquece. Você vai na casa dele 2 vezes na semana. As 2 vezes ele fala do mesmo problema. Você vai na casa dele 5 vezes na semana. As 5 vezes ele fala do mesmo problema. Você dá um tempo, louvado seja Deus, fica sem ver ele 1 mês. E aí, meu amigo, vamos comer uma pizza, vamos comer um churrasco, vamos bater um papo. Ele vem com o mesmo problema. Ou seja, ele está descansando, não. Ele está ficando oprimido. Porque o que é uma opressão? É uma pressão que vem de fora e me aprisiona dentro de um quadro. Deus, nesta noite, quer jogar, se você crê, toda a opressão por terra de sobre a sua vida. Aí está lá Jesus dormindo e os discípulos desesperados. Aí vamos para o versículo 25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram. Salva-nos, Senhor, que perecemos. Ou seja, eles ficaram tão desesperados e ao mesmo tempo tão inquietos, que ao invés deles orarem, eles vão chamar Jesus. Puxa, pastor, o que eles deveriam fazer? Chamar Jesus? Não, eles deveriam orar. O Senhor já não havia ensinado a eles a expulsar demônios? O Senhor já não havia ensinado eles a curarem enfermos?
O Senhor já não havia subido no monte com eles e os ensinado a orar? Então por que que na hora da tempestade, eles, ao invés de clamar, chamam Jesus? Porque eles olhavam para si mesmos e se achavam ineficazes, achavam-se ineficientes, achavam-se incapazes. Por isso que eles procuram a Jesus. Ué, pastor, mas eles não eram experientes na arte da pesca? Provavelmente eles tentaram de tudo dentro de uma perspectiva humana e o treco não rolou, e o treco não deu certo, e eles começaram a se desesperar. Todas as vezes que um homem desesperado toma decisões, você pode ter certeza que quem vai falar é a luz da sua insensatez. Porque quando a gente toma decisões desesperado, a gente foca. Eu estava conversando hoje com um discípulo sobre isso, está aqui o bonitão. Bendito seja Deus. Quando a gente toma uma decisão desesperado, a gente toma uma decisão tomado pela insensatez, pensando somente no aqui, agora, e não no daqui, à frente. Nós vamos olhar para Saul. Saul está esperando Samuel, para que Samuel sacrifique ao Senhor e Deus dê a eles direções para eles vencerem a batalha contra os inimigos. Diz a Bíblia que Samuel se atrasa. O nosso maior problema é com essa questão de tempo, porque a gente acha que o tempo está passando e a coisa não está acontecendo. A gente acha que o tempo está passando e a gente está tendo prejuízo, meu irmão. Deus, quando tem que encurtar o tempo, Ele encurta. Quando Deus tem que ampliar o tempo, Ele amplia. E quando Deus tem que acelerar as coisas, Ele acelera. Esteja no tempo de Deus. Aí o que Saul faz? Já que Samuel não chega, já que Samuel está atrasado, então eu vou dar uma de sacerdote e eu vou oferecer um sacrifício. Olha que barato. Foi Saul ofereceu o sacrifício, Samuel chega. Ai, que raiva. De repente, Saul pensou, que raiva. Porque, meu irmão, ele ofereceu, Samuel chegou. E o Senhor chega para ele e diz, quem disse que eu tenho prazer no sacrifício? Quem disse que eu tenho prazer na precipitação? Quem disse que eu tenho prazer na intransigência? Eu tenho prazer na obediência. Aí olha o que Saul diz, não, o povo que me levou a fazer isso, porque o povo estava se dispersando. E o desespero, que é irmão do medo, tomou conta do meu coração, e o que me insurgiu foi, ofereça o sacrifício, que vai dar tudo certo. Deus não abre porta quando nós estamos fora da sintonia. Para Deus abrir porta, nós precisamos estar numa sintonia. E ali, o ministério de Saul é reprovado. Então, quando os discípulos chegam e dizem, mestre, salva-nos que perecemos. O que eles imaginavam que Jesus ia dizer? Tá bom, neguinhos, vem cá. Aleluia. Acalma, senta aqui, calma. Toma um copo de água com açúcar. Eu estou entendendo a dor de vocês. Eu vou resolver tudinho. Foi isso que Jesus disse? Não. Olha o versículo 23. Eu imagino Jesus levantando, de repente com uma remela no olho, meio babando o travesseiro. E olha o que Jesus diz. Por que temeis, homens de pouca fé? Ou seja, eles estão crentes pensando que Jesus vai trazer um acalento para eles. Jesus vem com tudo e traz uma exortação.
Se Jesus vem com tudo e traz uma exortação, porque Jesus está a dizer, a postura de vocês está reprovada. E aí? A sua postura diante da tempestade está atraindo o céu? Ou a sua postura diante da tempestade está fazendo os demônios zombarem de você? Porque se a sua postura diante da tempestade é de alguém perseverante, meu irmão, o diabo está de cabelo em pé. Mas se a sua postura diante da tempestade é o esmorecimento, sabe o que o diabo está dizendo? Eu sabia que eu ia derrubar ele. Eu sabia que eu iria desestruturá-lo. Se coloque hoje nesse lugar. Senhor, eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Ou seja, eu vou permanecer nessa posição até eu obter uma resposta. Então, na realidade, quando o Senhor diz, não temas, homens de pouca fé, o Senhor está dizendo, a falta de fé está travando vocês, está limitando vocês, e vocês não estão conseguindo romper. Se tem uma palavra que tem ecoado muito dentro do meu coração, ultimamente a igreja precisa romper. A igreja precisa romper. Só que muitas pessoas pensam que quando a igreja está lotada, ela está rompendo. Nem sempre, meu irmão. Estou fazendo apologia contra a igreja lotada, não, é maneiro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existem muitas igrejas que elas estão lotadas de gente vazia. E então ela está lotada de gente inchada. Ah, pastor, mas é melhor. A igreja está lotada de gente vazia do que está vazia de gente. Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, você vai ver que é tudo uma mesma coisa. Quer ver? A igreja está lotada de gente vazia. Aí Jesus, eu vou acabar com essa farofa agora. Jesus vai lá e sopra um vento. Quando Jesus sopra o vento, você acha que aquelas pessoas vazias vão fazer o quê? Elas vão ser levadas pelo vento. Mas o Senhor está te convidando a romper. Porque se você rompe, você se torna uma árvore frutífera. Se você rompe, você se torna uma árvore que vai fazer sombra para outras pessoas. E você vê árvore de raízes profundas tombando por aí. Não, meu irmão. Árvore de raízes profundas, ela passa pelos processos até de sequidão. Mas aí passa a estação e ao cheiro das águas, ela brota novamente. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele é uma árvore de raízes profundas. E o que Deus estava querendo ensinar os discípulos vocês precisam parar de permitir que o medo trave vocês. Eu quero que vocês rompam. Aí vamos continuar. Aí o versículo 26, parte B. Então, olha o que Jesus faz. Levantou-se, repreendeu os ventos e o mar. Ou seja, Jesus estava deitado, dormindo. Os discípulos chamam ele e quando ele se levanta, ele libera uma palavra. Olha o que Jesus faz, ele se levanta. Diga para a pessoa que está do teu lado, é tempo de você se levantar. Como Nabachuri, como Naragácia. Meu irmão, não leva essa palavra como se essa palavra fosse um entretenimento ministerial. Não, meu irmão, é Deus falando com você. É tempo de você se levantar. Pastor, como me levantar se eu estou aqui no culto hoje? Legal. Qual vai ser o próximo culto que você vai voltar? Daqui a um mês?
Deus está te convidando nessa noite a se levantar. Deus chega para Ezequiel e diz: levanta-te, filho do homem, porque eu quero falar contigo. Então levantar-se fala de um posicionamento. Levantar-se fala de um posicionamento. Deus está dizendo para você: posicione-se. Mas o que eu preciso fazer? Eu não estou me prostituindo, eu não estou bebendo, eu não estou fumando. Meu irmão, para com essa perturbação de pensar que Deus só quer te tirar do mundo, te envelopar com uma cara de crente. Você compra uma Bíblia enorme para dar uma de intelectual e acabou. Meu irmão, saia dessa noia. Deus quer te levantar porque Ele quer te usar. Deus quer te levantar porque Ele quer te usar. Quando Jesus se levanta, Jesus repreende a tempestade. Quando Jesus repreende a tempestade, os discípulos se dão conta que era mais fácil que eles imaginavam. Mas por que eles não conseguiram perceber? Porque o medo estava travando eles. O medo de não dar certo. O medo de não conseguir seguir em frente. O medo de ser vencido pelas ciladas do diabo. O medo de não ser aceito pelas pessoas. O medo de a coisa não acontecer em tempo recorde. Meu irmão, para de ficar cozinhando o seu chamado. Saia desse lugar de medo e coloque o seu pé sobre as águas. Interessante que eu estava falando isso lá na base ontem, que Pedro, ele diz: Senhor, se és tu, manda que eu vá a teu encontro. E Jesus disse: vem, bonitão. E Pedro, sem hesitar, porque se ele para pensar, o medo aprisiona ele. Se ele para pensar, o medo aprisiona, porque ele ia olhar para aquela profundidade. E o que Pedro ia fazer? E se eu afundar? Meu irmão, é um advérbio de dúvida. Você precisa sair da dúvida, porque a dúvida, meu irmão, ela te leva para cá, ela te leva para lá, ela te leva para acolá. Já estou entregando, meu tempo já acabou. Bendito seja Deus. A dúvida, ela te leva para cá, ela te leva para lá, porque você fica de que maneira? Será? Eu acho que vai dar certo. Será? Eu acho que vai dar tudo errado. Será? Eu acho que vai dar certo. Será? Eu acho que vai dar tudo errado. Pedro começou a andar por sobre as águas. Mas pastor, ele começou a andar por sobre as águas e de repente ele afundou. Mas sabe qual é o barato? Pedro tentou. E existem pessoas que não tentam. E por elas não tentarem, elas jamais viverão experiências para além das que ela tem vivido. O Senhor chega para Josué, e aqui eu paro. Vem para cá, filho. Louvado seja Deus. O Senhor chega para Josué e diz: Josué, pega os sacerdotes. Preste atenção aqui, meu príncipe e minha princesa. Josué, pega os sacerdotes, coloca os sacerdotes à frente do povo e manda os sacerdotes colocarem a arca sobre os seus ombros. Bendito seja o nome do Senhor. A arca representava a presença, a glória. Ombro fala de autoridade. Então, colocar a arca sobre os seus ombros fala dar a glória que é devida ao Senhor. Quando você se deixa ser tomado pelo medo, você está dizendo: Deus, tu não pode. Como assim? Como assim? Quando você é tomado pelo medo, você está dizendo: Deus, tu não pode, esse problema é maior.
quando eles colocam a arca sobre os seus ombros, comando para Josué: coloque a planta de seus pés no Rio Jordão. Diz a Bíblia que quando ele coloca a planta de seus pés no Rio Jordão, as águas cessam e um caminho se abre para que eles passem. Você pode levantar a tua mão e dar um glória a Deus? Ou seja, quando eu saio desse lugar de medo e eu ouso viver a palavra, aí a parte final do versículo 26. E seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Na teologia a gente chama esse milagre aqui de um milagre cósmico, porque o Senhor mexe na natureza e faz vento e mar aquietarem-se. Se coloque de pé em nome de Jesus. E nós vamos orar pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar pela tua vida. Se coloque de pé, se for possível. A pergunta é: por que temeis, homens de pouca fé? Todos nós sabemos que tempestade é figura de problemas. E meu irmão, não vem com essa. Todo mundo tem problema. Narabashuri lebarás. Se todo mundo tem problema, pastor, por que algumas pessoas elas ficam pelo meio do caminho mediante a seus problemas? E por que outras pessoas conseguem seguir em frente? Aquelas pessoas que ficam pelo meio do caminho em razão de seus problemas é porque elas se permitiram serem vencidas pelo medo, pelas tempestades, e elas naufragaram. Aquelas que seguiram em frente foram aquelas que entenderam: essa tempestade, eu não vou deixar ela acabar comigo. Meu barco não vai afundar, porque o Senhor está no meu barco. Eu não tenho suporte para vencer essa batalha sozinho, mas eu vou orar, eu vou buscar, eu vou pedir ajuda com a minha liderança, eu vou se unir com as mulheres de oração, com os homens de Deus na Arábia, e Deus vai derramar sobre mim unção, sabedoria, discernimento, e eu vou vencer essa tempestade. Porque depois dessa tempestade, Deus tem reservado para mim uma bonança muito grande. Coloque a mão no seu coração, meu irmão, e comece a orar, ou em voz alta, ou baixinho, ou então em pensamento. Comece a apresentar ao Senhor seus medos, enquanto eles louvam ao Senhor. Sobre o trono, coloque o seu medo diante do Senhor. De justiça eternamente. Coloque o seu medo diante do Senhor. Todo mundo tem medo, mas você não pode deixar esse medo dominar você. Oh, Espírito de Deus, se quebrante, chore, aprenda
a chorar aos pés do Senhor. Nem sempre choro é sinônimo de sofrimento. Choro é também sinônimo de quebrantamento. Se quebrante. Eu peço, Senhor Deus, tira essa pedra que ocupou o lugar do meu coração. Eu quero voltar a chorar na tua presença. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um Deus. Segura um minutinho aí. Não perde a conexão, não. Ele voltará para governar as nações em amor. E puxa o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E puxa o leão e que a terra estremeça diante da Diga assim comigo, Senhor. Diga mais forte, Senhor. Tira de mim todo medo que tem me travado. Em nome de Jesus. Deixa eu orar, Pai. Na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu quero colocar cada uma dessas pessoas que entraram por estas portas na palma das tuas mãos. Senhor, tu nos fez uma pergunta: por que temem homens de pouca fé? Aumenta a fé daquele que está nesse lugar de fragilidade, de pequenez e nesse lugar de dúvida, Senhor. Aumenta a fé. Esse homem e essa mulher fez aliança com problema, com medo, e por essa razão ele não consegue enxergar um palmo à sua frente. Mas hoje eu te peço que essa aliança com o problema, que essa aliança com a dúvida seja cortada nesta noite. Em nome de Jesus, eu acredito no mover do Espírito e naquilo que tu pode fazer para além do visível. Quereba chorabaraia, eminerebanchorebaraio, ekeleba saramanaia. Vem aqui, meu irmão. Você, conamanchuri nemanamaraio. Vem aqui, meu amigo. Você é do boné. Chega aqui. Quero ministrar sobre a vida de vocês. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Eu não sei qual é a área que esse guerreiro, que esse valente, que esse soldado do Senhor precisa romper. Mas eu sei que ele foi marcado. E eu quero te pedir, remove todos os embaraços da vida dele. Onabachuri como Naragácia. Eminemanchuri orebaraio. Elemanchurebarás. Nubirebarás Narabaraia. Olebachuri como Naio. Remove, Senhor, esse sangue da vida dele. E começa a dar para ele uma nova identidade.